Aqui é o Rodrigo Polesso, fundador do emagrecerdevez.com e também o autor do livro eletrônico best-seller Emagrecer de Vez. E bem-vindo a mais um videocast, podcast aqui do emagrecerdevez.com. E o assunto de hoje eu sei que pode ser de interesse, pode ser não, é de muito interesse de muita gente, que é a questão de secar a barriga, né? O famoso secar a barriga. E agora com a chegada do verão, né? O verão vai chegar logo aí, acho que isso é de mais interesse ainda da galera. O tema de hoje, o tema da nossa conversa de hoje aqui vai ser como secar a barriga de forma mais natural e eficiente e inteligente possível. E para isso eu trouxe o meu amigo que eu vou apresentar daqui a pouco aqui, que é o Vinícius Possebon, é educador físico. E a gente vai falar mais com ele daqui a pouco para ver todos os detalhes disso aí. Agora é o seguinte, o Vinícius promete uma transformação grande aí na questão da forma física em 8 semanas. Tá? E 8 semanas é um tempo mais ou menos aí coincidente que acaba chegando no final de dezembro, por aí, no verão. Então é um tempo que é suficiente para todo mundo mudar e realmente melhorar bastante a forma física e de uma forma inteligente, de uma forma natural, ok? Agora é o seguinte, agora as pessoas quando elas pensam, né, para secar a barriga, tanto pela questão visual como a questão de saúde mesmo, né, só que daí elas acabam desanimando porque elas imaginam que tem que ir para academia, ficar lá, que nem aqueles rastros de academia, 2 horas lá, malhando e cansando, coisa que eu particularmente não consigo fazer e tudo mais, mas é o seguinte, isso aí é o que a maioria do pessoal faz. E aí, como a gente pode ver estatisticamente, a maioria do pessoal não tem a barriga seca, não tem uma boa forma. Então a gente tem que fazer uma coisa que seja de acordo com o que a ciência diz e não de acordo com o que todo mundo diz. E como você está acostumado aqui no Emagrecer de Vez também, eu sempre os convidados que eu trago, todo mundo é focado na ciência. A gente quer mostrar para você o que funciona com as evidências e de acordo com o funcionamento do corpo sem balela, certo? Agora, se você, então, já acompanha aqui o Emagrecer de Vez também, você já ouviu falar na questão do interval training, né, que é o treino intervalado de alta intensidade, que a ciência mostra aí que é muito superior em todos os sentidos àqueles tradicionais exercícios de longa duração, aeróbicos, etc. Okay? Então, a ciência mostra que essa é uma forma mais inteligente e mais eficiente e eficaz também para você conseguir uma queima de gordura legal, uma definição muscular, um aumento do condicionamento físico e tudo mais. Então, para falar disso, eu trouxe uma pessoa certa aqui hoje, que eu demorei para achar alguém que eu realmente confiasse para falar sobre o assunto, e eu achei o Vinícius, que é meu conterrâneo lá do Rio Grande do Sul também, ele está tomando chimarrão ali do outro lado do vídeo, e eu quero apresentar ele aqui. O Vinícius é formado em Educação Física, e a tese dele, né, de conclusão de curso, foi na questão dos exercícios mais apropriados para emagrecimento e tudo mais. E aí se deparou com o interval training, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui. Então ele é especializado nessa área de interval training e ele desenvolveu um método que ele chama de queima de 48 horas, que ele vai explicar mais pra gente, que é essa questão das 8 semanas que eu comentei no começo e tudo mais. Então, é possível você mudar a sua forma física e, digamos, secar a barriga, digamos, dependendo da tua situação, e com menos de 1 hora de exercício em casa por semana. Não por dia, por semana. Quando a gente faz exercícios inteligentes, de acordo com o que a ciência diz que é eficaz e tudo mais, a gente precisa fazer muito menos do que a gente imagina. Então, toda essa história a gente vai contar mais detalhes agora. Eu dou bem-vindo aí pro Vinícius. Vinícius, bem-vindo, cara, bom dia, obrigado por participar aí com a gente. Obrigado pelo convite aí, Rodrigo, é uma honra, né, estar sentado frente a frente aí com o líder nacional de emagrecimento do Brasil. Cara, queria elogiar muito o teu trabalho, porque o que tu faz, cara, e a maneira como tu expõe as tuas ideias aí realmente são impactantes, porque vai totalmente contra o senso comum. E quanto mais a gente lê o que tu escreve, quanto mais a gente lê teu livro, a gente vê que realmente tudo que é pregado aí tá tudo errado. E eu tenho certeza que a tua causa é nobre. E o que tu tá fazendo, cara, há 3, 4 anos é só a ponta do iceberg. Eu acredito que o melhor ainda tá por vir, tá, cara? Parabéns e é uma honra estar aqui junto contigo, tomando esse chimarrão online aqui, já que a gente não pode trocar cuia aqui, né? Mas a gente é conterrâneo. E, cara, vamos tentar ajudar essa galera aí e desmistificar mais esses mitos aí que rondam com relação agora a exercício, sendo que da alimentação tu tá fazendo muito bem. Cara, magnífico, legal, obrigado pelo elogio e tudo mais. A gente faz o possível para tentar fazer com que a voz da ciência, da verdade, realmente chegue à maior quantidade de pessoas do mundo, né? Então é isso aí. E eu sei que você faz a mesma coisa, por isso que a gente sintonizou tão bem assim. Agora, Vinícius, é o seguinte, cara, para o pessoal que não sabe, tá? Muita gente já conhece a questão do interval training, que é os exercícios intervalados de alta intensidade, mas o pessoal que não sabe, por que a ciência mostra sempre
que essa é a técnica mais fácil, rápida, inteligente de se conquistar o peso ideal e perder barriga, em comparação com aqueles exercícios longos, aeróbicos, etc. Cara, para falar a verdade, quando eu descobri isso aí, eu mesmo sendo da área de educação física, eu caí da cadeira, né? Porque tu passa a faculdade inteira aprendendo uma coisa que é pregada desde 1950, e daí quando tu descobre algo diferente, ainda mais com relação ao exercício, que todo mundo fala e tal, tá errado, tu fica pasmo. Mas como eu sou da área, eu decidi investigar melhor o porquê que isso acontece, né? Aí eu me deparei com um exercício intervalado de alta intensidade porque eu queria, acima de tudo, também proporcionar resultados para os meus alunos, né? Porque eu estava perdendo muito aluno com a metodologia que eu utilizava, que é a metodologia que todo mundo utiliza, que é exercício aeróbico de 40, 60 minutos por dia, né? E hoje em dia, a maioria das pessoas não tem tempo. Então, assim, as pessoas não têm tempo. Se eu chegar para as pessoas e disser, cara, tu tem que ficar 60 minutos numa esteira ou 1 hora e pouco na academia, a maioria das pessoas já nem pensa em ir. Então a gente não vai estar ajudando essas pessoas, não vai estar ajudando o Brasil a reduzir o percentual de obesidade e sobrepeso, enfim. E a grande sacada do treinamento intervalado de alta intensidade, que é a base do sistema queima de 48 horas, é que tu treina num dia e consegue deixar o teu metabolismo queimando por até 48 horas. E isso não é a minha intuição que diz, mas sim diversos estudos, desde 1980 os estudos estão aí para comprovar. E por que aqui no Brasil ainda não é disseminado isso? Porque aqui a informação caminha passos de tartaruga, não é à toa que a gente está em 83º no ranking de educação. Então aqui demora muito para chegar. Tu sabe muito bem como é isso, tu mora aí fora, por isso que tu tem informação fresca na hora. Aqui demora muito, então eu tive que buscar toda essa informação fora, traduzir para cá e ainda adaptar para as pessoas normais. Pessoas normais que eu quero dizer, pessoas que têm um dia a dia puxado, pessoas que têm filho, família, que querem ter uma hora de lazer e não atletas. Então o que eu fiz foi adaptar o treinamento intervalado de alta intensidade, trazer para uma metodologia para as pessoas que precisam disso e que têm uma vida muito estressante. Então, basicamente, a grande sacada é que tu treina num dia e tu queima por até 48 horas. Diferentemente do exercício aeróbico de longa duração, tu treina 60 minutos num dia, tu consegue deixar teu metabolismo apenas até no máximo 12 horas alterado. Então, eu sempre faço a pergunta, o que tu prefere? Se eu estiver falando com algum agora espectador aí, tu prefere treinar 60 minutos e queimar por 12 horas ou treinar 10 minutos e queimar por 48 horas? Acho que é meio óbvia a resposta, né? E é mais ou menos isso que o sistema queima de 48 horas e o treinamento de alta intensidade faz pelas pessoas. Ah, ótima explicação. E que nem você falou, não é a tua intuição que fala, são estudos, porque eu também estudei interval training e eu sei que eu já vi vários estudos falando sobre como essa forma inteligente de fazer exercício, né, que é mais natural, inclusive, com a natureza humana, né? É mais natural para o ser humano ter um pique de alta intensidade curto e variado do que ficar correndo num ritmo lento e moderado por 1 hora. Isso não é uma coisa natural nem para o ser humano, vamos dizer, né? E você falou então da queima do metabolismo que fica alterado por 48 horas, né? Aquela chamada pós-queima, né? O afterburn que eles falam. Isso aí. Que é bastante legal. E tem que tirar, que nem você falou, tem que tirar proveito disso. Só que o pessoal realmente não sabe como fazer isso na prática, normalmente, né? Que tipo de exercício, esse tipo de coisa. E eu sei que você é especialista nisso, e tanto que você desenvolveu o teu sistema, né? Você tentou facilitar isso para entregar para as pessoas, o teu sistema de queima de 48 horas que você desenvolveu. Mas agora, explica um pouco para a gente aqui para entender por que o sistema de 48 horas tem essa promessa e por que é tão poderoso assim, né? Você pode explicar um pouco mais? Claro, na realidade, assim, o sistema queima de 48 horas, ele tem a teoria e tem a prática, tá? A teoria foi tudo que eu estudei ao longo de 9 anos estudando na universidade, trabalhando no laboratório do movimento humano daqui da Universidade de Caxias do Sul, fazendo teste em pessoas e publicando estudos. E, cara, a parte teórica, ela está muito bem estabelecida, e quando eu descobri a parte teórica, eu disse, tá, peraí, isso está muito bonito na parte teórica, vamos tentar aplicar nas pessoas. Aí eu comecei a aplicar nos alunos, aplicar em mim mesmo, em alguns familiares, e comecei a obter ótimos resultados. Porque assim, se eu falar para as pessoas hoje, só falar, cara, 10 minutos já é necessário para você emagrecer, a maioria não vai acreditar, e eu concordo com elas,
elas não estão sozinhas, a maioria não acredita, e eu sempre faço desafio, se você não acredita, pega algum treino, vocês vão ver que depois o Rodrigo vai deixar o link aqui embaixo, vocês vão conhecer na prática como é que isso funciona. Pega na prática e aplica. Tu vai ver que 10 minutos, 5 minutos às vezes, dependendo do teu nível de condicionamento, vai te deixar muito mais cansado do que os famigerados 30, 60 minutos de exercício contínuo. Então a promessa é a seguinte, pouco tempo de exercício e o máximo de resultado. É que nem o Rodrigo diz no livro dele, é aquela regra 80-20, né? 20% dos teus esforços ocasiona 80% dos resultados. Então os 20% que a pessoa tem que investir com relação ao exercício é exercício de alta intensidade, sistema queima de 48 horas, que consome apenas poucos minutos do dia para produzir resultado. E só para deixar claro, então, a base desse sistema que você desenvolveu é o estudo científico que você contou, né? É o que a ciência fala a respeito de exercícios intervalados. Eu lembro até de ver um estudo, cara, que você falou em queima de gordura e tudo mais em 48 horas, que é verdade e tal, pelo que eu vi, mas também tem a questão do condicionamento físico. Eu já vi estudos comparando, por exemplo, um grupo de pessoas que fazia exercício de 1 hora na bicicleta todo dia, e daí um outro grupo que fez, eu não lembro exatamente os números, mas fez, por exemplo, 10 minutos de exercício intervalado na bicicleta, umas 3 vezes por semana, por exemplo. E daí no final eles compararam a performance de condicionamento desses dois grupos, e era igual, mesmo o segundo grupo tendo treinado, assim, 90% menos tempo do que o primeiro grupo, sabe? Então esse tipo de coisa, por isso também que eu advoco muito o interval training também. Na realidade, que nem eu digo, não é nada intuitivo esse tipo de treinamento, porque as pessoas pensam que é quanto mais, melhor, né? E eu digo que a máxima capitalista do quanto mais, melhor, ela não impera na área de exercício, e tu também sabe que não impera na área de nutrição, né? Não é quanto mais, melhor, ou quanto menos, melhor na tua área, porque assim, as pessoas pensam que quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Tu sabe muito bem que não é isso. Então, por isso que tu fala esses dados aí, tu tem um conhecimento vasto, já deu uma bisbilhotada no treinamento intervalado de alta intensidade, e tu vê que os dados, tu lê assim, tu não acredita de primeira mão, porque, pô, como que 10 minutos, cara, é a mesma coisa que 1h30? Pera aí, me explica melhor isso. Então, que nem eu digo, o sistema queima de 48 horas, ele altera o metabolismo de consumir mais calorias, e ainda, em repouso, tu transforma o teu corpo eu costumo dizer, numa máquina de queimar gordura, porque tu diminui o quociente respiratório, que se chama, que quando tu está em repouso, tu está utilizando mais gordura. E normalmente, pessoas sedentárias, pessoas com sobrepeso ou obesidade, elas têm um quociente respiratório elevado. Isso quer dizer o quê? Que elas consomem um pouco de gordura, mas um pouco de carboidrato. Aí vem fome logo, sente cansaço rápido. Então, o grande efeito da queima é transformar o corpo numa máquina de queimar gordura, sendo que tu não precisa fazer nada. Claro que tu tem que treinar, mas ir transformando e adaptando teu corpo para fazer isso. Aí tu vai ter o quê? Nunca mais compromissos exaustivos com a academia ou exercício, que é realmente uma coisa chata, porque o legal da vida é tu poder sair com os amigos, com a família, ter tempo para fazer o que tu gosta realmente. É isso que eu falo mesmo, a questão do estilo de vida, né? A gente não quer ficar refém aí de academia, etc. Então, se a gente pode tirar proveito de uma coisa que se adapte ao nosso dia a dia, que seja alguns minutinhos só, seja 3 vezes por semana, ou sei lá, você explica melhor, mas, cara, isso é muito melhor do que você ter que sair de casa para ir para academia depois de um dia de trabalho, por exemplo, ficar 1 hora lá correndo, né? Isso é contraprodutivo. E eu não sei exatamente por que essa questão do aeróbico ficou tão conhecida assim no mundo. Todo mundo sabe o que é aeróbico, né? A gente vai na academia e vê gente correndo na esteira. Sempre as esteiras estão lotadas, tem que ficar na fila esperando para alguém sair para querer correr na esteira. Só que você nunca vê esse pessoal realmente mudando assim drasticamente a forma física. Claro que alguns mudam, né? Mas a gente está falando em termos gerais. Então a maioria do pessoal não muda e acaba sendo até contraprodutivo, que nem você falou, né? Acaba sendo contraprodutivo, você acaba podendo perder massa muscular, e muita gente ainda faz dieta, eles acabam comendo pouco e acabam se exercitando mais, então acabam impactando o metabolismo de forma negativa, fazendo com que o corpo gaste menos energia ainda. Então realmente é um tiro no pé, por isso que a gente tem que falar com toda a força possível o que a ciência diz, enfim, o que a ciência mostra fazer sentido, ao invés da tradição, do que todo mundo sabe, certo? É por isso que eu trouxe você aqui, para você é a voz da ciência. E você pratica isso todo dia, né? Você tem academia e tal, você ensina o pessoal todo dia. Na realidade, é o que tu comentou ali, o exercício aeróbico, hoje em dia, ele é visto mais... eu digo que é uma questão mais filosófica do que fisiológica.
Por que filosófica? Porque é desde 1950 que a gente escuta isso, né? E muitas vezes, isso é um paradigma, e um paradigma para ser quebrado ele demora anos muitas vezes. Então quem estiver escutando isso agora, vai lembrar de mim, vai lembrar de ti, que daqui uns 5, 6 anos, quando chegar no Brasil, aí tu vai dizer, bah, eu já ouvi isso em algum lugar. E eles vão lembrar da gente, porque a gente está tentando abrir o olho agora, porque agora é o momento de passar essa informação, porque está realmente consolidado. Eu demorei 9 anos, e nesses 9 anos eu pensei, tá, será que vai surgir algum outro estudo provando que isso não é verdade? E veio vindo, e realmente comprovou que é eficaz e que esse é o meio. Então, nós temos que quebrar uma filosofia explicando através da fisiologia, né? Com certeza, concordo plenamente, cara. Mas e na prática, então, qual que seria, assim, para quem realmente tem pouco tempo, digamos, durante a semana, que eu acho que é a maioria do pessoal, e não quer ir para academia, assim, qual que é a quantidade mínima, de acordo com a tua experiência, de dedicação, que você acha que já dá alguns resultados legais, assim, pro pessoal que quer investir nisso? Normalmente a gente divide as pessoas por níveis, né, de condicionamento iniciante, intermediário e avançado. Eu vou te dizer que, assim, ó, iniciante, se a pessoa investir 10 a 11 minutos 3 vezes por semana, já é o necessário. E para intermediário avançado, se ela investir de 4 a 9 minutos, 4 a 5 vezes por semana também já é o necessário. Então, vocês vão ver depois que quando vocês conhecerem na prática o sistema queima de 48 horas, isso vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês. Mas eu digo que, assim, ó, iniciante, 33 a 40 minutos na semana, como o Rodrigo falou antes, não por dia, na semana mesmo. E intermediário avançado, de 20 até 30 minutos na semana já está de bom tamanho. É interessante que o pessoal, com certeza, eu acho que muita gente, assim como eu também, na época, reagiria, né? Como assim? Isso aí tá vendendo pílula mágica? O que é isso? Né? Porque é muito diferente da questão da tradição, do aeróbico, né? E é a mesma coisa que eu também vi no caso da musculação. Quando eu comecei a estudar musculação, ganho de massa muscular para escrever meu livro Hipertrofia Muscular, eu também comecei a estudar isso. E você vê que quando é exercício demais, acaba sendo, de novo, um tiro no pé, e você acaba ganhando menos músculo do que se você exercitasse de forma inteligente. Então, o exercício na forma correta, você tem que dar um tempo para o corpo se recuperar, as fibras musculares se recuperarem e tudo mais. Então, isso é assim na musculação, isso também é assim na questão do exercício intervalado de alta intensidade. E por que, de novo, por que eu trouxe você, que é uma pessoa especializada nisso aqui? Porque assim, quando a gente fala em interval training, né? E as pessoas vão para a internet e vão procurar sobre o assunto. Cara, se acha de tudo. Eu acho que é muito confuso a gente entrar no meio de um monte de artigo, um monte de post de blog, etc., que a gente não sabe realmente o que é bom na prática, uma forma estruturada, legal, o que funciona, o que não funciona. E como você aí é especializado nisso e trabalha com isso todo dia, por isso que eu chamei você aqui para tentar dar uma luz no assunto. Agora é o seguinte, Vinícius, como você, então, é especialista nesses exercícios inteligentes para perda de barriga e definição, as pessoas, eu imagino, perguntam para você normalmente se para emagrecer a alimentação não é mais importante que o exercício, né? Porque até no meu livro eu também digo, para emagrecer, a alimentação é o que causa maior impacto do que o exercício. Mas vamos explicar melhor, em mais detalhes, esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse a sua opinião. Antes, só voltando ali, tu falou que parece uma pílula mágica, a gente tem que deixar bem claro que não é uma pílula mágica. A pessoa não vai emagrecer da noite pro dia se ela ficar no sofá, comendo macarrão e tomando coca. Isso não é a minha proposta e também não é a proposta do Rodrigo com relação à alimentação. Então, inicialmente, quando eu falo em poucos minutos de exercício, parece uma fórmula mágica. Mas, gente, o sistema ele é simples, mas não é fácil. Ele é simples por quê? Porque o exercício soca o peso do corpo por poucos minutos, mas não é fácil por quê? Porque tu tem que ter foco. Não é ficando sentado ou tomar um negocinho e no dia seguinte tu vai acordar magra. Esse sistema eu costumo comparar com as pessoas que ficam ricas. Ninguém fica rica da noite pro dia dormindo o dia inteiro, entendeu? Então, assim, ó, se tu quer ficar rico, tu vai ter que trabalhar muito, mas tu vai achar o ponto do teu trabalho que te dá mais resultado. E é isso que o sistema queima de 48 horas faz. A gente acha o ponto que ele funciona melhor e você treina, tem que treinar. Senão, não vai acordar magrinho, não é pílula mágica e tudo mais. Tem que ficar muito claro para vocês. Deixa eu só adicionar um negócio que você falou. Você falou, eu quero reiterar, que a gente falou assim, 10 minutos, 3 vezes por semana, ou menos de 40 minutos, por exemplo, de treino por semana para uma pessoa iniciante.
É pouco tempo, mas é muito intenso. Isso cansa pra caramba. Né? Eu faço interval training também, isso cansa pra caramba. Então vai achando que é fácil, vai, que na hora da prática você vai morder a língua depois. Mas beleza, Vinícius. Então, comentar sobre essa questão da alimentação e do exercício. Alimentação. Espero que você que esteja olhando aí já tenha lido o livro do Rodrigo. Ele fala realmente que a alimentação é mais importante para perder peso. E eu concordo e assino embaixo. Com relação ao quê? Primeira intervenção, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando quer emagrecer é mudar o hábito alimentar. Porque a alimentação vai proporcionar o emagrecimento de uma forma holística. O que é holística? De uma forma geral. A única coisa que a alimentação não faz muito bem é eliminar as gorduras localizadas, que é o que, na maioria das vezes, atrapalha as pessoas e as pessoas querem. Então, existem dois processos, tá? O primeiro é perder peso de uma gordura holística, de uma maneira generalizada, e depois, eu tenho essa barriguinha aqui que, eu perdi peso, mas eu continuei com a barriga. E aí, o que acontece? Então, se a gente falar em redução de uma maneira mais localizada, principalmente na região da barriga, aí o mais importante vai ser o exercício. Então, por isso que o sistema de alimentação, sensacional, cara, que tu inventou, o método MT lá, sensacional. Esses dois métodos, casados com o sistema queima de 48 horas, é como se fosse a mão e uma luva, entendeu? Então a pessoa vai emagrecer de uma forma holística, geral, e ainda vai ter de quebra o emagrecimento localizado, que é com relação à diminuição de gordura abdominal, que é um dos paradigmas do milênio, como que eu reduzo a barriga e tudo mais. Então, chegando e estudando esse tempo todo, eu vejo que o sistema queima de 48 horas é o mais eficaz. E deixar claro também que não é você fazendo 1.000, 3.000 abdominais por dia ou por semana, que é o que vai fazer reduzir a gordura abdominal. Você vai ver depois nos treinos queima de 48 horas que não existe muito movimento para a região do abdômen. E aí vocês vão se perguntar, tá, mas espera aí, o cara quer reduzir barriga e não mostra nem o abdominal? A grande sacada é que é o seguinte, esses movimentos para o corpo inteiro, de alta intensidade, provocam a liberação de hormônios, tá? Que é a adrenalina, noradrenalina e GH, que fazem a redução de gordura, principalmente na região da barriga. Então a análise ela é nunca linear, tipo, eu vou fazer abdominal, vou perder gordura abdominal, não é assim. Então, quanto mais intenso, eu prefiro muito mais gastar tempo fazendo exercício por corpo inteiro para reduzir gordura do abdômen do que propriamente o abdômen. Porque se o abdômen tiver ali, tiver uma capa de gordura em cima, ele não vai aparecer. Então, vocês têm que saber que o sistema queima de 48 horas, ele é intenso e exercício para o corpo inteiro, e é isso que vai fazer com que reduza a gordura da barriga. Então, basicamente, você tem agora duas coisas fortes, que é, primeiro, aliou a alimentação, mudou o hábito alimentar, redução, tanto que eu vejo os depoimentos do Rodrigo ali, meu Deus, em 15 dias perdi 6, 7 quilos, algo extraordinário, cara. As pessoas vão no nutricionista e não conseguem isso em meses, entendeu? Então, se tu aliar isso ao sistema químico de 48 horas, aí vai potencializar a redução de gordura, principalmente na região da barriga. Ah, legal, legal. Eu concordo plenamente. Eu acho que a alimentação, ninguém vai conseguir emagrecer de forma saudável e tudo mais, não importa a quantidade de exercício que fizer, sem se dedicar a corrigir os hábitos alimentares. Isso é verdade mesmo. Assim, quando você condiciona e começa a se alimentar de uma forma realmente nutritiva, você vai, inclusive, sentir mais energia e ter mais pique, né? Até para praticar os exercícios. E você falou do exercício intervalado de alta intensidade, eles são estratégicos mesmo para secar, por isso que a gente fala secar a barriga, porque é para tirar aquela gordura extra mesmo, aquela coisa, isso aí é perfeito para esse tipo de coisa, não é, Vinícius? Ótimo. E, como eu disse, o Rodrigo mencionou no início do vídeo, 8 semanas. É claro que se você tiver uma gordura abdominal muito grande, tu não vai definir a barriga em 8 semanas. Óbvio. Mas o que eu garanto para vocês é que em 8 semanas você vai diminuir drasticamente a circunferência abdominal. Até no livro que eu escrevi, que se chama Os 6 Segredos Testados para Secar a Barriga em 8 semanas ou menos, sistema queima de 48 horas, eu boto valores de referência. Por exemplo, mulheres a partir de tantos centímetros de circunferência abdominal, se ela fizer a intervenção de 8 semanas, já começa a ficar a barriga mais chapada. Para homens também, a partir de tantos centímetros, fazendo a intervenção de 8 semanas, já começa a visualizar os gominhos do abdômen, enfim. Não, perfeito, cara. E agora, tem muita gente que não conhece, enfim, a ciência por trás disso. Eu conheço a ciência por trás do interval training, eu sei o que os estudos dizem e tudo mais.
Então muita gente pode estar se perguntando aí, tá, legal, soa muito legal, gostei do assunto, mas será que funciona mesmo? Tipo, tem caso de sucesso? Você escuta, o que você vê? Você tem caso de sucesso nisso? Como é que é? Será que funciona? Nossa, será que funciona? Essa é uma pergunta, eu sempre costumo responder com um exemplo. Em 2005, se eu chegasse para a maioria de vocês que está assistindo isso agora e dissesse, você já imaginou botar telefone, internet, MP3 em um único aparelho? E esse aparelho ainda caber no bolso da tua calça? Se eu te dissesse isso em 2005, ninguém ia acreditar em mim. Aí veio Steve Jobs e, em 2006, lançou o iPhone 3G. Quebrou um paradigma. Então eu estou aqui primeiramente para quebrar o paradigma e dizer que funciona. E esse paradigma de pouco tempo de exercício vai ser quebrado e vocês vão ouvir falar ainda da gente. Mas, enfim, com relação ao caso de sucesso, cara, tenho alunos, tanto que quando as pessoas entrarem em contato maior com a Queima de 48 horas, ali com o site, elas vão ver depoimentos falados de pessoas que emagreceram de 5 até 15, 20 quilos, tá? O sistema Queima de 48 horas com poucos minutos de exercício. Recebo direto e-mail de pessoas que estão obtendo resultados no Brasil inteiro. Isso também tá colocado tudo nos vídeos. E nas páginas também que eu posto os vídeos, vocês vão ver que embaixo existem diversos depoimentos de que realmente isso funciona. Então, se a pessoa não acreditar de primeira mão, eu boto 100% de razão para ela. Ela não está sozinha, 95% das pessoas não estão acreditando. Mas o que eu digo é o seguinte, o que diferencia a pessoa que acredita e não acredita é que a que acredita já está obtendo resultado, e a que não acredita vai demorar um pouquinho mais para ter resultado. Então acompanha junto com a gente que vocês vão ver que realmente o negócio funciona. É muito... O pessoal fica resistente porque é o que a maioria das pessoas sabe, o que a maioria da indústria diz, a mídia, etc., diz, é diferente realmente dessas verdades nuas e cruas que a ciência mostra. Uhum. E é o mesmo na alimentação também, porque eu sei no site, às vezes eu te falo alguma coisa que o pessoal se revolta um pouco, não pode ser que seja o oposto do que eu penso e tal. Mas, inclusive, essa semana saiu um artigo de um cardiologista, que eu vou falar no site ainda, de um cardiologista falando, levantando a bandeira de novo, dizendo que a gordura saturada, que é tão odiada pelo mundo aí, na verdade tem um efeito protetor para o coração. Se eu falar isso, a pessoa, meu Deus do céu, como é que pode? Mas essa é a ciência mais correta, moderna do mundo, que está saindo do forno, está tentando ganhar força no mundo. Então a gente tem que mesmo que lutar contra essa corrente de tradição que acabou levando a população a engordar e ficar doente muito mais do que qualquer outro momento na história. Então por isso que esse tipo de informação que a gente fala que é diferente do que o pessoal pensa, tem uma resistência natural, né? E é por isso também que só a minoria obtém resultados que não são tradicionais, certo? Então, por isso que é tão difícil assim. Então, resumindo essa questão da alimentação e da queima e do exercício intervalado, por exemplo, eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? A alimentação é necessária sempre, vai turbinar sempre, vai preparar teu organismo de forma saudável, vai deixar você com mais disposição para o exercício e tudo mais. Então, essa questão da alimentação realmente é a minha paixão, é o que eu foco mesmo, você pode ver no livro do Emagrecer de Vez ou no site mesmo, é isso que é a minha paixão. E agora, para complementar, o Vinícius, que é uma pessoa que eu confio também, eu trouxe para conversar sobre a parte do exercício, que vem complementar as duas coisas. Eu acho que não existe outra forma mais, né, digamos, eficiente e correta de chegar e ter uma vida saudável, chegar no teu peso ideal, uma definição que você quer, juntando essas duas coisas, né? O exercício intervalado, estruturado, correto, e a alimentação correta de acordo com o funcionamento do corpo e de acordo com o que a ciência diz. Beleza, Vinícius, agora é o seguinte, agora eu quero cobrir todos os casos. Nos casos das pessoas que têm pouco peso a perder, ou no caso das pessoas que têm muito peso. Muitas pessoas que são realmente bastante obesas e elas poderiam ter problema de fazer exercício de alta intensidade e tal. Então, como é que você adapta o exercício intervalado para esses casos diferentes? Na realidade, pessoas obesas têm um condicionamento diferente, né? Isso é fato, é conhecido. E intensidade, quando a gente fala em alta intensidade ela é muito subjetiva. O que é intenso para o Rodrigo, daqui a pouco não é intenso para mim. O que é intenso para mim, daqui a pouco não é intenso para uma pessoa obesa. Entendeu? Então, muitas vezes um exercício apenas de tu fazer só o movimento de sentar e levantar da cadeira por 20 vezes é alta intensidade para uma pessoa obesa. Então, por isso que a gente divide, né, por níveis iniciantes, intermediários e avançados, para que essas pessoas que estão realmente com obesidade, muitas com obesidade mórbida, consigam fazer um exercício de alta intensidade. Então, o que vai acontecer é que uma pessoa com obesidade ela vai fazer um exercício muito simples,
por determinado tempo e ela vai cansar antes que uma pessoa que está um pouco mais condicionada. Então a gente diminui o volume de treino, ou muitas vezes a gente aumenta o tempo de treino, só que diminui o tempo de estímulo. E isso vai ficar muito mais claro para as pessoas quando elas olharem lá os treinos de iniciantes ali da queima de 48 horas. Então o que você tem que saber, assim, não se assuste com a palavra alta intensidade, porque a palavra alta intensidade ela é subjetiva. Para você subir um lance de escadas de 10 degraus, daqui a pouco pode ser alta intensidade e já se caracteriza por um treinamento intervalado de alta intensidade, um sistema queima de 48 horas. E para o outro, daqui a pouco subir um lance de 100 escadas é o que vai ser intenso para ele. Então, dividindo pelos níveis iniciantes, intermediários e avançados, a gente consegue adaptar para determinado tipo de população e de necessidade. Ah, perfeito. Eu sempre costumo dizer, quando eu estava escrevendo artigos de interval training, que como exercício intenso, eu sempre aconselho a pessoa realmente fazer um check-up, fazer uma verificação, por exemplo, com o médico, para ter aquela segurança e não sair correndo aí, porque isso não pode acontecer. A gente tem que cuidar da nossa saúde, que é a coisa mais importante que a gente tem. Então, sempre procure um profissional da área para pegar o aval. E eu achei legal isso que você falou, que você realmente divide para iniciantes, para intermediários e para avançado, porque, afinal, não dá para colocar todo mundo no mesmo balde, né? Obviamente, cada pessoa é diferente. Então, mas pelo que eu já conversei com você, também é possível fazer pessoas que são extremamente obesas, por exemplo, extremamente sedentárias, começarem a praticar exercícios intervalados, mas adaptados à realidade dela, certo? Ótimo, isso aí. É totalmente adaptável, tá? É uma abordagem nova, mas ela é totalmente adaptável e ela existe. A melhor notícia é que ela existe. Maravilha, cara. Agora é o seguinte, eu queria mostrar na prática, para o pessoal entender um pouco mais. Eu acho que a gente comentou bastante sobre a ciência por trás, a questão do hormônio, a questão do metabolismo que fica alterado por 48 horas. Então isso é para mostrar um pouco mais porque que esse método tem fundamento científico, enfim. Porém, na prática, eu sei que existem muitas formas de se fazer exercício intervalado de alta intensidade. Você tem assim, eu sei que eu já vi, você tem treinos, por exemplo, que você faz na academia, você filma, né? Dentro da academia, com uma pessoa lá, e você mostra na prática, né? Falando para a pessoa, ó, faz isso agora descansa, agora faz isso. Dentro da academia, na prática lá. E você tem algum treino, assim, que dê de exemplo, só para mostrar pra gente, para o pessoal poder entender um pouquinho, assim, qual que é a pegada na prática? Desculpa, repete a última frase que falhou. Ah, tá. Se você tem um exemplo, assim, de treino, para o pessoal entender mesmo como é que é essa pegada na prática mesmo. Tu quer alguma coisa relacionada a link ou falar mesmo? Não, se você tem, assim, que o pessoal possa entrar de graça, enfim, né, para ver um exemplo do treino. Você tem disponível? Tem. Então, na realidade, eu acredito até que o Rodrigo vai deixar aqui embaixo o link, né, da queima de 48horas.com, aí é só clicar ali e se cadastrar. Daí, a partir do momento de se cadastrar, eu vou te mandar um treino de 6 minutos e de 4 minutos. Aí vai ficar muito mais claro para você visualizar de como isso funciona. Então, são treinos, na realidade, baseados em tempo e não repetição, esse treino. E eu fiz com uma outra pessoa lá, e aí acredito que vocês vão, né, visualizar melhor. É só se cadastrar lá. O grande lance de se cadastrar é que eu consigo também selecionar as pessoas que realmente querem conhecer o método e que querem obter resultado, as pessoas que são meramente curiosas. Ah, não, maravilha. legal, então você tem lá, beleza. Então, eu falei assim, eu vou deixar o link, eu vou pegar com você, vou deixar o link embaixo do vídeo aqui, tá? Embaixo do vídeo eu vou deixar um link para você entrar lá para conhecer o sistema de 48 horas do Vinícius. Você pode cadastrar seu e-mail lá de graça, tá? Você vai receber o vídeo lá, a demonstração, vai conhecer mais sobre o método e tudo mais. Então, acho que é uma informação que vale a pena mesmo absorver, porque eu sei que ele sabe o que ele está falando, tá? Então, maravilha, Vinícius. Cara, eu acho que a gente deu para falar mesmo sobre esse assunto, cobrir um pouco da parte prática, um pouco da parte teórica também, e mostrar que, cara, não tem por que continuar virando a cara para as verdades da ciência por aí, né? Então, a gente tem que realmente dar atenção a isso e começar a fazer as coisas de forma inteligente, de forma que a gente tenha o melhor estilo de vida, tenha mais tempo para fazer as coisas que a gente mais gosta e, ao mesmo tempo, viver uma vida saudável e em forma. E o pessoal que quer mudar a forma até o verão, né, que o verão está chegando aí, tem tempo suficiente para dar uma mudança drástica na forma física, juntando uma alimentação de qualidade com exercício de qualidade que nem do Vinícius. Então, Vinícius, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, o pessoal clica embaixo do vídeo aqui, se cadastra lá e vai receber, então, o teu treino de exemplo lá gravado dentro da academia para eles conhecerem melhor como é que funciona isso e já começar a botar na prática e colher resultado. Beleza, cara? Eu agradeço a tua participação, Vinícius, por hoje no nosso videocast aqui, cara. Beleza, eu que agradeço, então, aí, né, por estar do lado
de um dos maiores aí, emagrecedores do Brasil aí, e é engraçado como o poder que tu tem em transformar a teoria na prática. Isso aí é um dom que poucos têm. Então tu vai lá, lê e diz assim, tá, é o seguinte, o que eu posso trazer daqui de prática para ajudar as pessoas que me seguem? E tu tem um dom muito fácil de traduzir isso e transformar em prática, e por isso que as pessoas que estão no teu site aí obtêm resultado. Então, assim, gente, se vocês quiserem realmente potencializar o resultado, né, emagrecer mais rápido ainda, em 8 semanas, se possível, o mais rápido possível, clica aqui no link abaixo, que vocês vão começar a entender, vai começar a ficar mais transparente que a água, esse sistema queima de 48 horas, e eu tô aqui, qualquer dúvida é só mandar lá no site, que eu tô 100% full time aqui para ajudar as pessoas que realmente querem emagrecer. Então, muito obrigado, Rodrigo, espero aí poder conversar contigo mais vezes, cara. Com certeza, maravilha, coloque o e-mail lá então no link abaixo aí, que o Vinícius inclusive é gaúcho, então é gente boa, não tem do que duvidar, entendeu? Não tem um gaúcho que eu conheço que seja pessoa ruim, né, Vinícius? Só isso já garante credibilidade já, né, cara? Isso aí, acho que sim. Beleza, cara, então um grande abraço aí, Vinícius, aproveita o Valeu, cara. Até mais. Obrigado, velho. Abraço, tchau, tchau.